Café? Há muito tempo atrás, eu produzi um vídeo sobre terror japonês e suas características. Esse foi um dos vídeos que eu mais gostei por conta de toda a pesquisa que eu fiz, que me fez conhecer alguns dos filmes de terror que eu mais gosto hoje em dia. Hoje eu quero dar continuidade a esse vídeo, mas falando de algumas mídias diferentes, algo que seja um pouco de filme, talvez séries. Então, senhoras e senhores, Terror Japonês 2. Your exercise. Be over the rainbow. Quando eu vi o anúncio de Silent Hill F, eu fiquei muito encantado, talvez. O jogo era lindo, a ideia era muito boa, e em um único trailer ele levantou muitas dúvidas. Como um jogo sobre uma cidade estadunidense agora se passa no Japão? Qual é a dessas flores? E por que esse jogo custa R$ 350? Todas essas dúvidas eventualmente foram respondidas. Eu queria muito jogar esse jogo e esse foi mais um daqueles casos que eu evitei muito ver conteúdo sobre pra não estragar a experiência. E quando eu comecei a jogar, meu Deus, que jogo. Então quer dizer que vale a pena comprar Silent Hill F? Comprar? Eu acho que eu já comentei em algum outro vídeo, mas é algo que eu vou reforçar aqui mais uma vez. Tem 3 tópicos que eu levo em consideração pra afirmar que um jogo é bom ou não pra mim: gameplay, história e imersão. E se tem uma coisa que Silent Hill F faz muito bem, é a sua imersão. Você é jogado em uma cidadezinha do interior do Japão de 1960 e em poucos minutos você já consegue ver toda a história dessa cidade. Eu não tô falando da história do jogo em si, mas sim a história que é contada pelas casas antigas, pelos templos, santuários e pelas fazendas. Essa é disparada a coisa que mais me encantou nesse jogo. Diferente de outros jogos onde o mundo ao seu redor não parece ter muita vida, a cidade de Ebisugaoka, e aqui já vou deixar claro que eu vou errar todos os nomes de japonês, parece querer contar uma história. Você consegue sentir muito bem que as pessoas vivem por lá. Eu não vou falar muito sobre a história de Silent Hill F em si, porque o objetivo não é esse, até porque seria um vídeo desnecessariamente grande que precisaria ser assistido pelo menos 3 vezes para você entender a história real. Aqui eu quero exaltar como esse jogo consegue te transportar para uma experiência extremamente imersiva, autoral e cultural. Eu vi algumas coisas sobre o processo de produção desse jogo e eu descobri que essa era a proposta. Silent Hill F busca trazer os horrores japoneses e tem esse foco maior no folclore de lá. Isso eu acho muito bacana. São as pessoas fazendo o que elas querem com muito gosto. Por isso a gente teve esse resultado. Claro que não é todo mundo que vai gostar, até porque é um jogo de terror, mas se você não gosta de jogo de terror, cara, o que você tá fazendo aqui nesse canal também, né? Existe um traço no terror japonês que me encanta bastante, que é algo feito por acaso, não é algo proposital. Nós estamos habituados com o terror ocidental, então, de uma certa maneira, nós não nos assustamos tanto porque a gente meio que já sabe o que esperar. Seja uma casa assombrada, um psicopata de 2 metros de altura que nunca morre, ou uma criança possuída por um demônio. São temas que, mesmo que ainda assustem, já não têm o mesmo impacto, e por isso o terror japonês pode ser tão especial para você que procura algo diferente. A quebra da expectativa é o que traz o medo, e como uma cultura diferente, modos diferentes, criam horrores diferentes. O surrealismo, o terror mais lento que te alfineta aos poucos, essas são algumas das características que mais marcam o terror japonês. São características que criam situações que te causam muito mais medo do que o comum. É a estranheza que você não espera, misturada com uma lentidão que constrói com muita calma. É isso que transforma uma simples cena em algo bizarro. Whoa!
Esse filme em específico é uma bosta, mas essa cena em si coloca tudo o que eu quis dizer. Existem outros exemplos que são pertencentes ao folclore japonês que usam um pouco de surrealismo para criar uma estranheza única que fica na nossa memória para sempre. Imagina que você acordou tarde da madrugada e deu aquela vontade de ir no banheiro, e quando você entra lá, você encontra isso. Esse é o Akanami, um yokai que aparece nos banheiros muito sujos, e ele tem esse conceito de viver da imundície humana. Eu acho que o que torna ele assustador não é a aparência em si, mas o porquê dele estar lá. Toda essa história é algo diferente do esperado, e isso você vai ver nos próximos tópicos também. Até mesmo os espíritos mais pacifistas têm um ar um pouco assustador. Esse é o Nupepo, e eu provavelmente errei o nome dele. E eu também não fiz nenhuma pesquisa pra ver como que pronuncia. Uma criatura mole que é mais um amontoado de carne sem rosto. Ele normalmente aparece nas ruas mais vazias, e tem a lenda de que se você comer ele, lá ele vai adquirir uma juventude eterna. Sem piadas de cunho sexual por aqui, por favor. O Gashagu... Caralho, esse vai ser difícil. Gashadokoro. Eu acho. É um yokai gigante. Ele é formado de ossos de pessoas que morreram de fome ou em guerras e não receberam o seu sepultamento tão esperado. Normalmente surgem em áreas mais rurais. Existem vários exemplos e, claro, que eu não vou citar todos eles, até porque o folclore japonês é muito rico. Então, isso dariam vários vídeos. Mas se tem algo que eu recomendo fortemente pra vocês, é conhecerem a cultura japonesa de terror. É bom não somente pra assustar, mas pra entender como são outros povos além do que nós já estamos habituados. Eu ia citar o Junji Ito, mas essa é a parte polêmica do vídeo em que eu digo que eu não gostei. Eu não gostei de Jiu-Jitsu. Eu não li o Uzumaki, mas eu li um amontoado de outras histórias, e o saldo final é muito mais negativo do que positivo. Tem algumas poucas histórias de terror que eu gostei muito, mas no geral... Eu acho que as histórias que eu posso destacar aqui são o Gola Rolê Vermelha e o Suave Adeus. Mas assim, são 2 histórias de 9 histórias que eu li, então o saldo realmente não tá nada positivo. Eu vou ler o Uzumaki no futuro, mas a primeira impressão é o que fica, né? Então, sei lá. E eu já vi algumas pessoas falando também que a série de Uzumaki não é nem um pouco boa, então eu também não vou me dar esse luxo. No geral, gente, a cultura japonesa é muito rica e muito diferente. E diferente no bom sentido, porque a gente tá realmente muito habituado com coisas que são ocidentais e acabam se tornando ruins porque a gente tá muito acostumado com isso. É sempre bater na mesma tecla, o mesmo tipo de assombração, o mesmo tipo de trama. E quando você tem algo novo, que é contado de uma maneira diferente, feito de uma maneira diferente, isso automaticamente ganha pontos positivos, mesmo que o filme em si não seja bom, até porque pasmem, existe muita porcaria no Japão também, isso é bem normal, mas o lado positivo é que você está conhecendo uma cultura nova, então se permita isso. Bom, gente, esse vídeo eu acho que foi um pouquinho mais curto que o normal. É um vídeo que eu fiz muitas pressas, porque final de semestre, tô cheio de coisa da faculdade pra fazer, me estressando com outras coisas também. E, enfim, era pra ser um vídeo muito mais completo, onde eu já teria terminado de ler tudo sobre Jiu-Jitsu, mas eu não gostei. Então, fazer o quê? O vídeo acabou sendo muito mais sobre Silent Hill em si do que Jiu-Jitsu e qualquer outras coisas. Mas eu acho que ficou algo bom. Não sei, quem vai dizer são vocês nos comentários, um like ou não. Então é isso, até a semana que vem, tchau.